Bom, você está vendo aqui, já está no telão com a gente, o médico e neurocientista Miguel Nicoleres. Doutor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Há algumas semanas, o senhor esteve aqui no Em Pauta e falou assim, vamos bater a casa de 3 mil mortos. Eu falei, tomara que o senhor esteja errado. Infelizmente, o senhor estava correto, a gente chegou à casa de 3 mil mortos. Hoje a gente está batendo aí 97.500 casos confirmados em 24 horas. Eu lhe pergunto, de acordo com as suas análises, onde a gente vai chegar nos próximos dias, nas próximas semanas? Isso vai ser ainda mais aterrorizante? Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Infelizmente, eu tenho más notícias para vocês todos, porque esse número que vocês estão comentando não é real. Nós tivemos, nesses últimos 2 dias, uma subnotificação provavelmente recorde. Então, nós passamos de muito desses 100 mil casos já, e o número de mortes claramente é muito superior ao que foi divulgado pela mudança, tentativa de mudança do critério de notificação ontem, que bagunçou o sistema de uma maneira sem noção, né? Ninguém entende por que isso foi feito dessa maneira. E hoje nós já sabemos que os números de Minas Gerais, por exemplo, estão absolutamente subnotificados de mortos, os números de São Paulo e provavelmente de alguns outros estados, Rio Grande do Sul. Então eu tenho a sensação que hoje nós novamente passamos de longe dos 3 mil óbitos e provavelmente se o sistema tiver sido corrigido até amanhã, nós vamos ver o reflexo disso na sexta-feira. Então, na realidade, a situação está completamente fora de controle e nas últimas 48 horas nem os dados são confiáveis. E como nós acabamos de ver nos comentários do painel, o ministro da Saúde parece não ser do ramo, porque ninguém numa crise, numa guerra biológica, sai viajando pelo país, realizando aglomerações e fazendo reuniões que precisam esperar horas de um voo de um lugar para outro, quando você podia fazer isso virtualmente e reunir todos os players simultaneamente ou num período muito menor. Então, na realidade, eu gostaria de dizer também que eu fiquei muito orgulhoso com a reação do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da faculdade onde eu estudei, na USP, do Centro Acadêmico do qual eu fiz parte, porque os estudantes ali mostraram claramente um sentimento que é nacional. É um sentimento que a gente poderia resumir numa única palavra: basta. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais a inépcia, a incompetência, a falta de empatia, a falta de estratégia, a falta de visão global dessa pandemia. E o mundo está dizendo para o Brasil: basta. Porque vocês se transformaram, o Brasil, eu digo, né? Nós estamos nos transformando numa nação pária. E as manchetes, e hoje eu falei com vários veículos da mídia internacional, e os comentários são: o Brasil é uma bomba relógio, o Brasil está gerando variantes que vão se espalhar pelo mundo, o Brasil precisa mudar de rumo. Um jornalista internacional me disse: o Brasil precisa ser detido, porque senão a pandemia mundial, o estado de crise mundial não será solucionado. É isso que nós somos nesse momento. E, na minha modesta opinião, a única palavra que resume o meu espírito, o espírito de milhões de brasileiros, é essa: basta. Vamos ouvir a pergunta da Flávia para o senhor. Boa noite, professor. Eu gostaria de um comentário seu sobre as declarações do vice-presidente Hamilton Mourão. De um lado, ele disse que é preciso conter urgentemente o número, diminuir o número de gente contaminada, o que me parece que a forma adequada, o senhor já tem se referido: lockdown, fechamento de serviços não essenciais. Por outro lado, ele disse que o número de óbitos ultrapassou o limite do bom senso. São 303 mil óbitos. O que é bom senso em número de mortes numa pandemia? Exatamente, essa é uma ótima pergunta, porque, primeiro, o termo não é contaminado. Contaminados são para objetos inanimados, pessoas e organismos são infectados. Então, nós temos que começar a usar as palavras corretas para conseguir entender o problema. E é surpreendente que o ministro da Saúde e o vice-presidente do Brasil ainda não saibam qual é o termo correto. Segundo, eu não sei em que galáxia o vice-presidente estava residindo, porque não são 300 mil óbitos que são fora do comum ou fora do aceitável. Uma morte é fora do aceitável.
Uma morte desnecessária que ocorreu por falta de leitos, por falta de mensagem, por falta de medidas corretas, por falta de visão, pela minimização dessa crise desde o começo dela, o ano passado, ela é inaceitável. Nenhuma morte é aceitável. Não temos metas aceitáveis de morte. E me estranha que uma autoridade nessa altura, né, da hierarquia das autoridades brasileiras, só agora se sinta fora do senso de completo repúdio às mortes, quando nós cruzamos um número pornográfico de mortes. Né? O Brasil teria condições de ter sido um caso de sucesso. E não foi. Não foi pela inépcia, incompetência, falta de mensagem, falta de decisão e falta de reconhecimento da magnitude da crise. E, nesse momento, há um consenso mundial, não estou falando eu aqui. Não são só os epidemiologistas brasileiros que concordam. O mundo está dizendo que o Brasil precisa parar. E não é só fechar mais atividades não essenciais, é fechar fluxo de pessoas, é interromper o fluxo de pessoas pelas rodovias, pelas linhas ferroviárias, pelo transporte coletivo, pela malha aeroviária. Se nós quisermos realmente evitar chegar a 500 mil de óbitos daqui a 2, 3 meses, nós precisamos fazer um lockdown de verdade nacional, sim, porque ele não é impossível. Várias nações fizeram e foram muito bem sucedidas. Ele só é impossível na cabeça das pessoas que não são do ramo e que nunca tentaram fazer coisas dessa magnitude em prol de uma sociedade, em prol de um país. Ele é muito possível. Ele só precisa de um estadista que fale: nós vamos resolver isso de uma vez por todas e vamos evitar mais mortes desnecessárias. Porque, como o professor Pedro Halal, da Universidade de Pelotas, muito bem colocou, 4 de cada 5 mortes no Brasil poderiam ter sido evitadas. Que assustador ouvir isso, né? Guga tem uma pergunta para o senhor. Ô, professor Nicoleles, em primeiro lugar, o Brasil não teve lockdown em nenhum lugar até hoje, né? Que lockdown é aquilo que a gente viu em Israel, Portugal, na Itália, no Reino Unido, que, como o senhor estava explicando, né? Total ausência de circulação de pessoas. Então, primeiro, eu queria que o senhor explicasse isso melhor. Em segundo lugar, quando que dá para ter uma perspectiva de um horizonte melhor para o Brasil? Nos Estados Unidos, é claro, o horizonte. Ao redor do mês de julho, a situação tende a estar muito melhor, com a imensa maioria da população adulta vacinada e a pandemia controlada. No Brasil, dá para ter esse horizonte? Deixa eu só dizer, Guga, que eu, conversando com meus colegas americanos hoje, existe um grau de preocupação crescente, porque outras variantes estão aparecendo tanto nos Estados Unidos como de fora dos Estados Unidos. E com o que houve na Flórida, na aglomeração do Spring Break, que aconteceu em Miami e na costa da Flórida, vários epidemiologistas americanos estão preocupados que, a despeito do ritmo de vacinação de 2,5 milhões de vacinas diário, os Estados Unidos possa ter um outro surto. Há uma preocupação crescente sobre isso. Então, só para fazer o parênteses, tá? No Brasil, os melhores lockdowns foram feitos em cidades como São Luís, Fortaleza e lá num plano abaixo, João Pessoa e Recife, muito tardiamente nessa última cidade. Então, não foram lockdowns clássicos, como a gente gostaria, mas tiveram resultados permanentes, por exemplo, não permanentes, mas longevos, como São Luís, que conseguiu manter taxas muito baixas de casos e óbitos durante 4, 5 meses. Infelizmente, agora, as taxas cresceram, explodiram, a ocupação de leitos é muito alta e São Luís poderia fazer novamente um lockdown porque sabe como fazer e fez muito bem. Eu não entendi ainda porque não está sendo feito. Mas, nesse momento da crise, nós estamos muito além do ponto ideal para começar uma medida dessas. Nós devíamos ter feito isso na subida da curva, como eu falei, em janeiro. No dia 4 de janeiro, eu fiz um comentário dizendo que era necessário fazer, naquele momento, um lockdown nacional, para evitar o que nós estamos vendo hoje. Mas o que nós precisamos hoje é a combinação da restrição de aglomerações de toda sorte. Não tem como ter nenhuma escola privada ou pública aberta. Não tem como estar jogando futebol no Brasil. Não dá para ter transporte coletivo lotado. Não dá para ter as pessoas tendo um feriado em São Paulo e lotando
as estradas para o interior ou para a Baixada Santista, ou como a gente viu a notícia hoje, até as ferrovias, o transporte ferroviário está sendo inundado para as pessoas saírem de São Paulo amanhã, quando começa esse feriado. Então, foi decretado um feriado de 10 dias sem uma mensagem adequada, que seria a seguinte: é feriado, mas você não vai para lugar nenhum, você vai ficar em casa para salvar a sua vida, porque não tem leitos de hospital. Se tiver um acidente de automóvel na Imigrantes, não tem para onde você ir. Se tiver um acidente com um jogador de futebol num jogo de futebol, não tem para onde levar o rapaz. Então, essa tinha que ser a mensagem. E o grande problema, Guga, vocês, como jornalistas, sabem melhor do que eu, desde o início nós não tivemos uma mensagem coerente, correta, objetiva, transparente do grau de gravidade e do que tinha que ter sido feito. Então, o povo brasileiro ficou a Deus dará, ouvindo o WhatsApp, ouvindo o Twitter, ouvindo informações desconexas, sem um comandante. Hoje eu vi a seguinte frase de um jornalista europeu: o Brasil é uma nau sem timoneiro navegando à deriva no mar de coronavírus. Cada vez que o senhor conclui uma das respostas, o senhor nos dá um tapa na cara, né, das informações que os moradores de outras partes do mundo têm, né, em relação ao Brasil. Ariel, sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor. Só para me referir ali à frase que o senhor comentou, hoje mesmo um colega estrangeiro me disse a seguinte frase: o Brasil já é um Chernobyl pandêmico subequatorial que está espalhando, em vez de radiação, está espalhando o vírus para o resto da região. Mas a minha pergunta é: estamos vendo o colapso das UTIs por todo o Brasil. A próxima fase pode ser o colapso das casas funerárias e dos cemitérios, tal como aconteceu na Bolívia, no Equador, onde os corpos estavam empilhados nas calçadas, e também começou a acontecer isso no Peru? Exatamente. Eu me referi a isso há mais ou menos 3 semanas, né? E, infelizmente, os sinais desse colapso funerário já começam a aparecer no Brasil. Hoje mesmo eu li um artigo no Globo, onde acho que é o presidente da Associação das Empresas, né, Funerárias do Brasil, revelou uma estatística absolutamente chocante para mim, que poucas pessoas deram atenção, mas quando eu vi esse número eu quase caí da cadeira, que em março, antes do mês terminar, nós já tivemos 30% de aumento nos sepultamentos no Brasil. E que o Brasil, nesse momento, tem uma reserva de apenas 100 mil urnas para enterros, e que a demanda esperada é de 400 mil até o final do ano. Então, a indústria, segundo esse diretor, esse presidente dessa associação, ela precisa ser declarada de interesse essencial. E ela precisa ser dada prioridade para matérias-primas, porque está faltando matéria-prima. Então, como é que a gente vê que um colapso funerário começou? O empilhamento de corpos, como aconteceu em Guayaquil, como o senhor se referiu, no Equador, é um sinal até que mais tardio. O sinal mais premente é o aumento dramático na liberação, do tempo de liberação dos corpos das vítimas, as filas de cartório, as demandas enormes por urnas, o aumento dos horários de trabalho dos trabalhadores que são responsáveis pelos enterros. Isso está acontecendo em Porto Alegre, está acontecendo em São Paulo, e já começou, nós já tivemos o exemplo essa semana que passou, de uma cidadezinha no interior de Pernambuco, Vitória, onde começaram a aparecer pilhas de corpos no terreno baldio. A prefeitura começou agora a realizar um mutirão para construir uma nova ala do cemitério, e avisou que eram corpos de outras patologias, infelizmente, mas é evidente que eles estavam lá porque a demanda pelos enterros de Covid deve ter explodido na região, porque Pernambuco continua tudo como, né, se nada tivesse acontecendo. Concessionária de automóvel foi declarado atividade essencial no estado de Pernambuco, com mais de 95% de ocupação de taxa de UTI. Pernambuco tinha que estar fechado há semanas. Então, é esse grau de urgência, essa ficha que parece não cair nunca. Nós parecemos um país, um orelhão que não tem buraquinho para a ficha, porque a ficha parece não cair nunca. De que a situação ultrapassou de longe o que o vice-presidente da República acabou de dizer como algo preocupante. Está muito acima de preocupante. Nós estamos à beira de um limiar
Quando um colapso funerário se instala de verdade num país, você leva anos para sair dessa circunstância. Anos, não são meses.